Se todos nós fizéssemos as coisas que somos realmente capazes de fazer, iríamos literalmente surpreender a nós mesmos. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Renato Nascimento e nesse vídeo aqui eu quero falar entre a falha que existe entre saber e fazer, a diferença, né, entre saber e fazer. Essa frase que eu li foi escrita por Thomas Edison, né? E é uma coisa que você já deve ter visto muitas vezes por aí, as pessoas falando em fazer um novo curso, em voltar para a escola, dependendo da idade da pessoa, voltar a estudar, fazer uma pós, fazer um doutorado, né? Fazer doutorado, né? Fazer uma graduação, sei lá, justamente tentando mudar os resultados que estão tendo, né? Agora, existe aqui um estudo que eu estou fazendo, que é do Bob Proctor, né? E ele traz uma visão desse assunto muito interessante. E aqui vários grandes especialistas no mundo e vários grandes nomes, várias pessoas de sucesso já identificaram isso, que é justamente essa diferença entre saber e fazer. Então eu vou falar com você aqui a respeito disso nesse vídeo e acredito que vamos ter aqui algumas ideias muito importantes para que você possa perceber que muitas vezes não é você voltar para a escola, não é você fazer mais um curso, não é você fazer uma pós, não é isso que vai fazer com que melhore os seus resultados. É você começar a fazer o que você já sabe fazer. Então vamos lá. Um trecho que eu vou ler aqui para vocês, muito interessante, ó. Estamos fazendo as coisas que nós não queremos fazer, tendo resultado que nós não queremos ter, e por alguma estranha razão, nós continuamos a fazer as coisas de qualquer jeito. Olha só que interessante, continuamos a fazer as coisas de qualquer jeito. Então, aqui começa uma questão muito importante, que é muitas vezes você sabe como fazer. Agora, você faz exatamente como tem que fazer, como você sabe que deve ser feito? O Bob coloca uma coisa aqui que acontecia muito com ele, que na escola a professora dizia: Bob, por que você fez isso? Né? Por que você fez isso? Ele: eu não sei, professora. Como você não sabe? Você sabe fazer melhor do que isso. É assim, professor, eu sei. Mas então por que você fez isso? Né? Ou seja, ele fazia uma coisa que ele já sabia fazer melhor. Por que você fez desse jeito, se você já sabe fazer melhor? E ele fala: não sei, professor. E aí ele repete que aqui isso se estendeu. Isso acontecia também na Marinha, né? A Marinha também perguntava para ele: Proctor, por que você fez aquilo? Ah, não sei, senhor. Mas como não sabe? Você sabe fazer melhor do que isso. Sim, eu sei. Mas então por que você não fez? E isso acontece com a gente na nossa vida. Se você reparar, muitas vezes você vai até a escola, você vai até a faculdade, vai até um curso, aprende o que tem que ser feito, ou melhor, recebe a informação do que tem que ser feito, tá certo? Como tem que ser feito, mas você não chega nem sequer a aprender, porque o aprendizado ele vem com a prática, você fazer. Quando você vai na escola, você recebe a informação, tá certo? É passado para você um conhecimento, uma informação é passada para você. O aprendizado vai vir quando você começar realmente a pôr isso na sua vida, a fazer todos os dias, aplicar aquilo onde tem que ser aplicado. E essa parte muitas vezes a gente não faz, então a gente não chega a aprender. A gente chega só a receber informação. Por isso que na maioria das vezes, em grande parte das vezes, não adianta você fazer mais curso, não adianta você fazer mais treinamento, você não aplica, né? Então vamos lá. Um outro texto aqui, ó. Você vai encontrar vendedores reclamando que estão tendo dificuldade nas vendas e ainda ignorando os procedimentos conhecidos de vendas que todos os melhores vendedores seguem, que todos os melhores profissionais fazem. Ou seja, você pega vendedor reclamando dos resultados que estão tendo, falando que não estão conseguindo, que não estão conseguindo o que querem, ou seja, fazem coisas que não querem fazer, têm resultados que não querem ter e ainda assim não fazem o que os melhores vendedores estão fazendo. Os procedimentos básicos dos melhores vendedores, ou seja, eles não têm o hábito de fazer o que tem que ser feito. Por isso que os resultados deles não mudam, é o mesmo comportamento, o mesmo resultado. E muitas vezes as empresas levam esses vendedores, faz treinamento de venda, traz caras especialistas, traz coaches,
e os caras simplesmente não melhoram. Por quê? Porque o comportamento dele, 95% do dia dele, do nosso, de qualquer pessoa, do nosso comportamento, são os nossos hábitos, são automáticos. Nós, 5% deles a gente pensa, a gente cria, a gente muda. 95% é hábito. Você faz hoje o que você já fez ontem. Então, mesmo após esses treinamentos, mesmo após todas essas capacitações que as empresas fazem muitas vezes com seus vendedores, os resultados não mudam por isso, porque simplesmente eles não fazem. Eles continuam fazendo o que está no hábito dele, eles continuam agindo de acordo com os paradigmas dele. Aí aqui, ó, você vai encontrar gestores, outro fato, você vai encontrar gestores advertindo alguém na frente dos seus colegas de trabalho, mesmo sabendo que este comportamento não é produtivo, apenas agrava o problema. Ou seja, se você tem liderança, se você tem uma equipe, se você tem funcionários, colaboradores, pessoas que trabalham com você, e você chama a atenção deles na frente de todo mundo, você sabe que isso não vai melhorar. Você sabe que isso não vai fazer com que ele pare de fazer o comportamento errado que ele está tendo. Ele vai continuar. E pior, ele vai te ressentir, ele vai ficar magoado, ele vai querer sair do departamento, ele vai querer, muitas vezes, sair da empresa, ele vai querer ir para outro lugar. Ele não vai mudar. E mesmo assim você encontra alguns gestores fazendo esse comportamento. E eles repetem esse comportamento. Por quê? Eles têm o hábito de fazer isso. Eles têm o hábito de expor os funcionários. Eles têm o hábito de gritar. Você pode ver que muitas vezes você vê casais que muitas vezes estão discutindo, estão conversando, de repente começam a um brigar e um gritar com o outro, e sempre fazem isso, e sempre estão brigando e gritando. Por quê? E eles se arrependem, porque eles muitas vezes se gostam muito um do outro, são apaixonados um por outro, mas eles repetem esse comportamento. Por que eles repetem esse comportamento? É hábito. Eles não querem fazer mais isso, mas eles têm um hábito de fazer isso. Então eles voltam e fazem esse mesmo comportamento que eles não gostariam de fazer. Né? Então, assim, é uma questão que ele coloca aqui, que é o ponto fundamental. A diferença entre saber e fazer. A diferença entre o saber e o fazer está justamente nos seus paradigmas, está justamente nos seus hábitos, né? Então, dando continuidade aqui no texto, ó, por que nós continuamos fazendo as coisas que produzem resultados que não queremos? Qual que é a causa disso? A causa dos nossos problemas reside nos nossos paradigmas, tá certo? Então, a mudança de um paradigma seria semelhante à obtenção de um regulador de velocidade em um automóvel, que é o quê? Você vai para o curso, você aprende, você recebe a informação, você sabe, agora você tem um conhecimento, mas você não faz, tá certo? Então, você realmente, de fato, você não aprende. Você tem a informação, você sabe como pode ser feito. E aí ele compara isso a um regulador de velocidade no carro, que muitas vezes os carros usam aqueles tacógrafos, né, se eu não me engano. Que é o que? Ele coloca um limitador de velocidade de 80 km por hora. Por mais que você esteja andando com um carro que pode chegar a 200 por hora, com aquele limitador, que no nosso caso é o nosso paradigma, são os nossos paradigmas, você nunca vai chegar. O carro nunca vai chegar aos 200 km por hora se ele tem um limitador de velocidade que comanda ele para andar 80. Ele vai andar 80. Então os nossos paradigmas fazem a mesma coisa com a gente. Você sabe já o que tem que ser feito, você já fez curso, você já fez treinamento, você já fez pós, você já fez doutorado, você já fez um monte de coisa, mas você não vai fazer enquanto o seu paradigma for daquela pessoa que não tem nada dessas informações. É a mesma coisa. Você pode ter mais e mais informação, se você não mudar o paradigma, você não vai conseguir atingir o seu resultado máximo, atingir o seu potencial, atingir os 200 km por hora. Não vai atingir. E aí, dando continuidade aqui a esse estudo, que é muito, muito bom, ó, não pode... que ele fala aqui, isso, eu até pulei uma parte, que é justamente o seguinte. E para fazer isso, e para mudar esse hábito, você vai ter que identificar os comportamentos que estão te limitando, criar um novo comportamento e manter esse comportamento. Você vai ter que repetir esse comportamento, você vai ter que insistir nesse comportamento novo que tem que ser feito, até porque ele fala aqui o seguinte, ó, que é com relação aos paradigmas, para poder mudar o paradigma. Você tem que identificar onde você está travando, você tem que identificar o que você não está fazendo,
criar uma situação nova para você começar a fazer e persistir nesse comportamento novo, que vai te levar no resultado que você quer. E aí você vai começar a mudar o paradigma. Mas ele alerta aqui o seguinte, ó, na mudança de paradigmas. No entanto, para mudar o paradigma, certo? No entanto, você deve ter em mente o quão poderosos são os paradigmas. O quão poderosos são os paradigmas. Ele tem a tendência de desviar você de fazer as coisas que você decidir fazer. Ou seja, você identificou um comportamento ruim, que você sabe que você deve mudar. Você cria um comportamento novo e começa nesse comportamento novo. O paradigma vai querer trazer você de volta para o velho comportamento. Ele vai querer voltar você para o velho comportamento. Então, ele tem a tendência de desviar você de fazer as coisas que você decidir fazer, ou seja, o comportamento novo, e é aí que você deve ter persistência. E aí sim ele cita aqui a questão da persistência, que é uma coisa que ele tirou, que é uma frase que ele tirou do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Não pode haver nenhuma conotação heróica com a palavra persistência, mas sua qualidade é para o caráter do homem como o carbono é para o aço, ou seja, você vai ter que persistir. Se você quiser criar um novo resultado, você precisa ter um novo hábito, um novo paradigma. E para poder criar esse novo paradigma, para poder criar esse novo resultado, você vai precisar de muita persistência. Senão você não vai conseguir fazer essa mudança. Crescemos dentro de um sistema e recebemos escolaridade por muitos anos, em um sistema onde o foco foi no sentido da informação e então valorizamos o indivíduo pelo quanto ele aprendeu. Esse é o sistema que nós somos criados, tá certo? Você vai lá na escola, quando você tem, as pessoas gostam de falar, eu tenho um diploma de tal, eu tenho um diploma de tal. Isso até um certo ponto foi muito valorizado. Mas ele enfatiza aqui, ó. No entanto, agora estamos vivendo em um mundo em que realmente não nos importamos ou não estamos muito interessados no que você sabe. Não há muita importância nisso. Na verdade, as únicas pessoas que estão sendo reconhecidas hoje são as poucas que podem fazer e que desempenham bem o seu trabalho. Ou seja, é fazer, não é o saber, não é você ir atrás de mais cursos, não é você ir atrás de uma graduação, não é você ir atrás de uma especialização. Não, faz o que você já sabe. Aplica o que você já sabe e você vai ter já um resultado sensacional. Ressalta que em quase todos os casos, sem qualquer estudo mais aprofundado, as pessoas podem melhorar seu desempenho e obter resultados maiores apenas com o que elas já sabem. É isso aí. Então, assim, é fazer o que você já sabe. E aí, ele coloca aqui um paradigma, aqui é uma causa do nosso comportamento habitual, ok? O paradigma é um conjunto de hábitos, tá certo? Então, né, um conjunto de hábitos cria o seu paradigma. Para uma pessoa ter uma mudança permanente em sua vida pessoal e profissional, deve haver uma mudança na causa primária dos seus resultados, tá certo? Que é o paradigma, que é a causa primária é o paradigma. Não adianta você tentar mudar o resultado. Ele coloca aqui, um erro comum é tentar mudar os resultados para mudar o comportamento. Isso até causa uma mudança. Se você começa a mudar o seu comportamento, até causa uma mudança. Mas a mudança permanente, para você ter, você precisa mudar os seus paradigmas, senão os resultados vão voltar. Tá? Os resultados que você não quer vão voltar. Conhecimento não é suficiente para obter resultados. Resultados vêm do comportamento e comportamento é causado através do paradigma. Os resultados contam uma história interessante. Eles são a medida verdadeira de como a pessoa está programada. No local de trabalho, quando nos tornamos abertos e honestos em reconhecer nossa programação ou paradigmas, podemos conhecer e mudar a programação e melhorar significativamente os nossos resultados. Quando você compreender os paradigmas, tornar-se-á óbvio que os grandes realizadores não são bem-sucedidos principalmente por causa do que eles sabem, mas sim por causa do que eles fazem. Seus paradigmas, de uma forma ou de outra, foram alinhados com os resultados que desejavam. São seus paradigmas que estão produzindo os seus resultados. Quando você focar no paradigma, ajudando você a entender por que está fazendo o que está fazendo, tudo vai começar a mudar. Então, você vê que a diferença entre o saber e o fazer está nos seus paradigmas. São seus paradigmas que estão te travando. E aí ele deixa aqui um exercício que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte. Você vai pegar
e vai escrever uma situação sua aí que está trazendo um resultado que você não quer. Você vai colocar detalhadamente essa situação. Coloca detalhadamente tudo o que está acontecendo, coisas que você não quer. Um resultado que você não quer. Então você coloca detalhadamente, escreve, pega uma situação. Eu aconselho a você pegar uma situação e atuar em cima dela, depois você vai atuando em cima de outras situações, caso você tenha, né, algumas situações que estejam trazendo o resultado que você não quer. Pegue uma por vez. E escreve detalhadamente como ela está hoje e está trazendo o resultado que você não quer. Tá certo? Depois você vai pegar uma outra folha e vai escrever como você quer. E você vai escrever isso, que ele coloca até aqui, você vai escrever sempre com o verbo no tempo presente. Como você quer essa situação? Detalhadamente. E agora aqui mais detalhadamente possível, como você quer, exatamente como você quer. E aí, você vai também fazer o quê? Vai pegar alguns comportamentos que trazem o resultado que você não quer. Você identificou um comportamento que está trazendo um resultado que você não quer, para cada comportamento que você identificar que está trazendo um resultado que você não quer, você cria um comportamento novo para trazer o resultado que você quer, o resultado que você deseja ter, tá certo? Então faça isso, faça essa relação. Para cada um comportamento indesejado, crie um comportamento desejado que vai trazer o resultado que você quer. E aí comece a colocar isso em prática o quanto antes. Comece a colocar isso em prática o quanto antes. Faça um resumo todos os dias. No final do dia, se você fez o comportamento antigo ou novo, e persista nesse comportamento até você começar a fazer esse novo comportamento de forma habitual, sem ter que pensar nele. Quando você começar a fazer esse comportamento habitual, sem ter que pensar nele, isso quer dizer que você mudou esse hábito e aí você parte para outro, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia era trazer aqui uma informação para você que possa te ajudar no seu dia a dia, que possa te ajudar a você ter melhores resultados em sua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Isso aqui você pode aplicar na vida pessoal, você pode aplicar na sua vida pessoal. Se você anda tendo problema conjugal, você pode aplicar isso também. Mude o seu comportamento, mude os seus... Foque em mudar o hábito, que é ele que está causando os resultados que você tem. E eu tenho certeza que você vai começar a ter uma vida melhor, tanto no seu trabalho, quanto na sua família, quanto na sua vida pessoal de uma forma geral, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito ainda nesse canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo aí sempre a notificação quando